Hallelujah. Tope sabato oyo bakosalaka makambo oyo koleka lokola bongo Yahweh maloba yango tosimba ekopindwa nakaina ya bomoi ya oya motu ya topesa nani ya kolo batwa mayele bamemaki baolo pe malasio ya motu ya nabango yokalo yebo motema delibonza oya motu ya nanga nakopesa batwa mayele bamemaki baolo pe malasio ya motu ya nabango yokalo yebo motema delibonza oya motu ya nanga nakopesa Yahweh Yahweh nanga Shiloh Yahweh nanga oh Yahweh nanga Yahweh oh Shiloh Yahweh nanga oh Yahweh osali na bolamu mingi Yahweh Shiloh mobele Betela e mololo aza bien yes Hallelujah Molili esili katina mokili Yeso Moya bosebwa ngengisi basanto Yahweh Tala yelikolo akongala O mototo na tongo Yesu Masia Azala azali byako zala O likolo na nyoso Zambe nanga Yahweh
Kate Yahweh Nanga Kolo Yoboki Betela ye mololo Aza bien yes Yesu nangai Osikolia bongo Yabato Yahweh ofanti Ofanti na kebo Ofanti na kebo Yesu Yobongi na lo Tatola yobongi na lo kumwe. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur, acclame pour le roi de rois. Et Sika et Swami Yo Tombola Mongongo Banda ko apprécier Nzambe. Levanta sua voz, começa a apreciar o Commence à Senhor. remercier le Seigneur. Começa a render graça a Pour Deus. l'après-midi à Mokola Lelo. Pela tarde de hoje, Samba Salingana Yo grâce. Ele fez tu e minha Pour graça se retrouver dans Ndako na ye. para se encontrar na sua Nanya casa. zo remercier Nzambe Quem está a wana. render graça a Deus? Nanya zo apprécier Quem está a Nkolo. apreciar o Senhor? Pour na bolamu na ye na bomo ina Pela sua biso. bondade na nossa vida. Ye wa bateli mabota na biso. Ele que protegeu nossas Ye famílias, abateli ba famille na biso. preservou nossas famílias, Abateli misala na biso. preservou nossos afazeres. Remercie le Seigneur. Rende graça a Deus. Azo mérité ba adoration na Ele yo. merece tua adoração. Azo mérité ba adoration na Ele yo. merece a sua Pesa adoração. Nzambe wana merci. Rende graça a Deus. Nzamba memi yo na présence na Deus te ye. levou na sua Nzamba presença. linga lobela yo na tambo Deus na quer te lelo. falar na tarde de Pesa Nzambe hoje. wana merci. Rende graça a Deus. Merci papa. Obrigado, Po Pai, ete ozali malamu. que o Senhor é bom. Otomboli mongongo esika ezwami yo. Levante agora a sua voz. Banda kosenga liloba ko te pa na Começa a pedir a Nzambe. palavra vinda do Senhor. Yebisa Nzambe. Diga ao Senhor, Na pokwa lelo. na tarde de hoje, Na bimalolenge na koti que eu te. não saia do mesmo jeito que Na eu entrei. jeûner ya pamba te. Não jejuei em vão. Yebisa Nzambe tindelanga Diga liloba ao na yo. Senhor, envia-me a sua Liloba palavra. oyo ko changer bomoi na ngai. A palavra que vai mudar Liloba a oyo minha ko vida. pesa nga lumière. A palavra que vai me trazer a luz. Liloba oyo ko kotisa nga na Que fortune vai na me nga levar na 2024. fortuna. Nani azosenga liloba. Quem vai me Nani quem azosenga tá liloba. pedir a palavra? Alobi na bapasi na bango. Disse na sua angústia. Babelelaki Nzambe. Clamar ao Senhor. Nzambe atindaki liloba na O Senhor ye. enviou a sua Liloba palavra. ebikisaki bango. E a palavra os libertou. Ekangolaki bango. E os libertou. Merci papa. Obrigado, Senhor. Po ete ozali malamu. Totiki ngonga oyo na maboko na yo. Deixamos esse momento nas suas mãos. Tindela biso liloba na yo. Envia-nos a sua palavra. Po ete na suka kombo na yo nde Para que no komisama. fim seu nome se glorifique. Tika ete bomo ya moko na moko ya kati na Que esika a oyo. vida de cada um neste lugar, Na lumière ya liloba na yo ya pokwa a lelo. luz da palavra desta tarde, Akota na fortune na ya que entre na 2024 na sua kombo fortuna na Yesu. 2024 em nome de Jesus. Merci papa po ete osali Obrigado, yango. Pai, pelo que fizeste. Au nom Em nome précieux de do Jésus, Senhor Jesus, nous avons ainsi assim prié. oramos. Mon santo moka beteli Nzambe Um santo maboko. aplaude para o Senhor. S'il vous plaît, tovani na Por présence favor, de podemos Nzambe. sentar na presença do Senhor. Louez Dieu la fortune et mon partage en 2024. Também sou redimido para florescer em tempos difíceis. Yango nde kozala partage na yo na Será kombo na só a Yesu. partilha do nome de Jesus. Soko ndimi yango betela Nzambe Quem maboko. crê, aclama para o Senhor. Praise the Lord. Aleluia. Alléluia. Amém. To pesi Nzambe merci une fois de plus Rendemos graças a Deus mais uma vez pour na opportunité oyo pelo privilégio, pour na pema pelo fôlego o apesi biso na poko na que lelo nos deu na tarde de hoje ya kotelema liboso ya peuple na e se ye levantar diante do seu povo pour na kokabola liloba Nzambe. para compartilhar a palavra. Et toza reconnaissant pa papa na E biso somos gratos ao ndako, nosso pai da casa, notre pasteur ao national nosso pastor nacional, oyo apesi biso privilège que nos deu o oyo privilégio ya komema exhortation poko na de lelo. levar a pregação desta tarde. Tondimi ete Nzambe asalaka na kati ya papa na biso Cremos que o Deus que opera dentro do nosso Pai akozala na biso elongo. estará conosco juntamente. Mpe moto moko ye na poko na lelo E alguém que veio nesta tarde, na nzela liloba ya Nzambe através da palavra do Senhor, azozwa lumière vai receber a luz oyo ekokotisa ye na fortune na que ye na lhe 2024 introduzirá na kombo na na sua Yesu. fortuna deste ano. Soki moto yango ezali yo nayoka me Se na essa yo pessoa estuda essa aqui, hoje é o seu amém. tobeteli Nzambe maboko. Aplaudimos para o Senhor, Ndenge toyebi biso banso como sabemos todos, depuis le début à mois de mars. desde o início do mês de março. Focus prophétique na biso ya sanza oyo ezali O tema do mês é kosalela Nzambe efutaka servir malamu Deus koleka. paga mais. Kosalela Nzambe Servir a Deus efutaka malamu koleka. paga mais.
tozolo botour ya service ya Estamos a nzambe falar ao redor do serviço do pe Senhor. ba avantage ya E kosalela as nzambe. vantagens em servir Deus. Job 36 Jó 11 36:11. alobi soki bango E bayoki se eles me ouvirem pe bango basaleli e ngai eles servirem-me, bakosilisa mikolo na bango na terminarão seus bonheur, dias na alegria, bakosilisa mikolo na bango na esengo. terminarão seu dia no regozijo. Bongo chaque E mercredi cada quarta-feira tozo partager une série d'enseignements. vamos a partilhar uma série de ensinamentos, Tobengi yango dévoiler la puissance des percées du service du royaume. desvendar o poder do avanço na mordomia do reino, Dévoiler la puissance des desvendar percées o poder do avanço du service du royaume. do serviço à mordomia do reino. Par la grâce de Dieu, Pela graça do Senhor, Lelo toza na 4e partie. hoje é a quarta parte. Semaine passée, na renforcement spirituel. Na semana passada do ênfase Tozo espiritual, aqui première, deuxième et troisième recebemos partie. a primeira, segunda e terceira parte. Dévoiler le pouvoir des percées du service Desvendar du o poder do royaume. avanço no serviço do reino. Et pendant moi au Mobimba, Durante todo esse mês, ngana yo to sosoli ete. eu e tu entendemos que Moko ya ba caractéristique ya église ya tango ya uma das suka características da igreja dos últimos tempos ezali ordonné pona kozala église ya é percée mandatada para ser uma igreja de avanço. selon la prophétie ya Michée Segundo a 4 1 profecia de 2. Miqueias 4:1-2. Bible lobi ekokoma na ngonga E moko acontecerá aqui, esika wapi montagne nos ya ndako ya últimos tempos, nkolo onde a montanha da casa do Senhor yango ekozala fondée sur le sommet des será montagnes. estabelecida no cume dos montes. Yango ekotombwama likolo ya E bakoline levantará-se sobre os outeiros. mpe bapeuple bakoaflue E yango. ele afluirão os povos. tososoli nga na yo ete Entendemos eu e tu na ntango oyo ya suka que nos últimos tempos église ebengami ya kozala na église moko ya a percée. igreja é chamada a uma igreja de avanço. mpo na yango Com isso, église oyo nkolo yesu akoya kozwa a igreja na qual Jesus Cristo virá buscar ezali église oyo eza kokonza, é a igreja que domina. ezali église oyo eza É a kodomine. igreja que reina domina. yango wana alobi na psaume Por isso 110 diz em Salmos 110, verset 1 à 3, versículo 1 a 3, assis-toi à ma droite senta-te à minha direita, jusqu'à ce que je fasse de até tes que eu faça ennemis dos teus inimigos ton os marchepied. teus escabelos. nkolo yesu akozonga O te Senhor não voltará tant que église na ye ezwi nanu enquanto bokonzi que te na essa mokili igreja oyo. não recebeu o yango reinado wana nga deste mundo. nazosambela Por nzambe isso eu oro a Deus. nga na yo wana tozali na kati ya église Eu oyo e ya tu, temps ya enquanto que fin estivemos nessa igreja toza dos últimos destiné ya tempos, korenie na somos kombo na yesu ordenadas a kristo. reinar em nome de Jesus. Yo okozwa percé na kombo Você na yesu. receberá avanço em nome de Jesus. tososoli ete percé surnaturel Entendemos que avanço sobrenatural yango nde kokoma identité ya bana na é o que nzambe na tornará ntango a ya suka identidade central da igreja nos últimos tempos. selon Joël 2 1 à Segundo Joel 11. 2:1-11, percé o avanço ekokoma se identité tornará a na identidade mikolo na suka. nos últimos tempos. Bana ya nzambe Os filhos do Senhor, bango nde bakokonza mokili eles é que dominarão no mundo. parce que banation Porque as nações bakoya koluka lobiko na bango na virão église buscar a salvação na igreja. yango nde kozala partage Isso na é que yo. será sua partilha. kasi tika toyeba boye Mas devemos saber o seguinte: nzambe oyo tozosalela o Deus na qual a gente azali serve, nzambe ya alliance, Ele é Deus da aliança. azali nzambe ya alliance. Ele é Deus da aliança. nyonso oyo nzambe asalaka Tudo quanto Deus faz ezali fondé sur l'alliance na é ye likolo na baseado moto. numa aliança ou acordo por cima de alguém. En d'autres Em termes, outro termo, nzambe apesi biso Deus bacommandement. nos deu mandamentos. Une fois torespecte Uma vez bacommandement que a wana gente respeita esse mandamento, ye nzambe mpe akosala part Ele, na Deus ye. também fará a sua parte. yango wana depuis le début ya Por mois isso, desde o início do mês, tozali koyekola sur vamos bacommandement ya aprender nzambe acerca dos mandamentos do oyo Senhor, ezopermettre nga na yo que nos dá acesso, en tant qu'église ya temps ya enquanto fin igreja dos últimos tempos, tokota na monde na biso ya para entrar percé. no nosso mundo de avanço. Par la grâce de Dieu, Pela graça do Senhor, na semaine passée na semana passada, totalaki bacommandement nós misato vimos 3 mandamentos. tomonaki commandement ya kotia bokonzi ya Vimos nzambe o na première mandamento de position. colocar o reino do Senhor em primeira stase. batalisaki biso commandement ya Nos mostraram o losambo mandamento da oração. mpe batalisaki biso commandement E ya nos koganye mostraram o baame. mandamento de ganho das almas. Et lelo par la grâce de E Dieu hoje, pela graça do Senhor, tozozwa lisusu moko ya vamos bacommandement tomar mais um dos mandamentos, oyo tobengi que intitulamos le commandement de la communion o fraternelle. mandamento da comunhão fraternal. tika te moto moko aloba communion Que alguém fraternelle. diga comunhão fraternal. Communion fraternelle. Comunhão fraternal. Hébreux chapitre 10 verset Hebreus 10, 25. verso 25. Hébreux chapitre 10 verset Hebreus 10, 25. versículo 25. makomi nzambe lobi na A biso palavra do boye. Senhor aí diz: N'abandonnons pas notre assemblée não deixando a nossa congregação, comme c'est la coutume de como é quelques-uns, costume de alguns, mais exhortons-nous Antes- réciproquement. admoestando-nos uns aos outros. Et cela d'autant plus que E tanto mais quanto vous voyez s'approcher vede le que se jour. vai se
aproximar aquele dia. balobi totika baassemblée na biso Então, te não deixamos as nossas kasi congregações. tose exhorter Mas devemos mutuellement, nos exortar um ao tose outro. exhorter Se réciproquement exortar reciprocamente. dans la mesure où tozomona Na medida mokolo eza na kopusana. qual a gente vê os dias avançando. Bien aimé, tika nayebisa yo Meu eloko irmão, moko deixa-me dizer alguma coisa. moko ya bastratégie Uma das estratégias oyo le diable azosalela na temps oyo ya que o fin diabo utiliza nesses últimos tempos ezali koekarte bana nzambe na é présence ya afastar nzambe. os filhos de Deus da sua presença. Moko ya bastratégie Uma das estratégias ya monguna do inimigo ezali kolongola bana é nzambe remover os filhos do na Senhor kati ya église. da igreja. Pourquoi? Por quê? Parce que le diable sait Porque o diabo sabe que temps na ye ezali que o seu mokuse, tempo é curto. temps na ye ezali O seu mokuse, tempo é curto. et une façon E de uma maneira ya kozwa suprématie likolo de bana tomar a nzambe supremacia por cima dos filhos de ezali Deus ntango abendi bango é mosika quando na ele ndako lhes na nzambe. afasta da casa do Senhor. Ezali ntango abendi bango Quando mosika ele na lhes ndako na nzambe. afasta da casa do Senhor. Raison pour laquelle Razão okomona pela qual vais ver, même dans notre vie actuelle mesmo na nossa vida atual, tala na bareseaux sociaux vê nas redes sociais, okomona la mauvaise você publicité verá mais publicidade. qu'on est en train de donner sur les Publicações affaires de que Dieu. estão dando acerca do que diz respeito a Deus. Pona nini? Por quê? Pour que bana nzambe Para que os filhos do bazala Senhor mosika na présence ya estejam nzambe. longe da sua Parce presença. que le diable sait Porque o diabo sabe ntango mwana nzambe abimi na que quando o église, filho de Deus sai da igreja, ntango mwana nzambe aza mosika na quando ele église, está longe da congregação, akomi vulnérable ele devant le se torna diable. vulnerável diante do Et inimigo. kozala partage na yo Não te na será kombo só na a partir Yesu. do nome de Jesus. Yo kozala proie ya diable te na Você kombo não na Yesu. será perto do diabo em nome de Communion Jesus. fraternelle. Comunhão Ntango fraternal. tozolobela sur la communion Quando fraternelle, falamos da comunhão on fraternal, veut simplement dire queremos simplesmente dizer sur la fréquence na biso acerca da ou bien la frequência participation na ou a biso participação na kati ya ndako na dentro nzambe. da casa do Senhor. Bien aimé, tika nayebisa Meu yo amado, vou te dizer, koya na ndako na nzambe vir à casa do Senhor c'est un commandement. é o mandamento. Kozala na présence ya Está na nzambe presença do Senhor ezali é o commandement. mandamento. Et tant que okoconsidérer yango lokola Enquanto commandement que te, você não considerar enquanto tant que mandamento, okozala mosika na ndako enquanto na que estarei nzambe, longe da casa do Senhor, yeba ete okozala vulnérable saiba devant que le serei diable. vulnerável diante do inimigo. Okozala vulnérable devant Serei le diable. vulnerável diante do Mpona inimigo. nini nalobi bongo? Por que eu digo isso? Nous allons noter ceci. Vamos notar o seguinte. L'église du Christ A igreja de Cristo est aujourd'hui notre ville é spirituelle hoje de a nossa refuge. cidade espiritual de refúgio. L'église du Christ A igreja de Cristo est aujourd'hui notre é ville hoje a nossa cidade spirituelle de refuge. espiritual de refúgio. Église, A igreja yango nde ville na biso ya é refuge. a nossa cidade de refúgio. Église, A igreja ezali place wapi toza na é sécurité o lugar kote na pa na qual a gente nzambe. tem segurança vinda do Senhor. Église, A igreja ezali esika wapi tozo bénéficier na protection kote é pa na onde a nzambe. gente beneficia da proteção vinda do Senhor. Et le diable le sait E o diabo sabe que église que a igreja ezali esika oyo bana na nzambe bazo bénéficier na é o protection. lugar na qual os filhos do Senhor beneficiam da Il y a une proteção. couverture spirituelle Há na uma kati église. cobertura espiritual dentro da igreja. Raison pour laquelle Razão pela qual moko ya baplan ya monguna dos planos do inimigo ezalaka mema mwana nzambe mosika ya é église. afastar o filho do Senhor da igreja. Raison pour laquelle Razão pela okomona qual você verá ndeko soki aza na église a pessoa quando está na igreja, moindre likambo moke mínima coisa, abimi libanda ela sai da igreja. nakoya susu église Não te virei mais, po ete babetisaki nga libaku porque me fizeram tropeçar. nakoya lisusu église Não virei a te igreja, po ete leader ya département porque o alobelaki nga líder babe. falou mal para mim. Ça c'est le plan du diable. Esse é o plano do inimigo. Pourquoi? Por quê? Parce qu'il sait Que ele sabe, ntango yo oza mosika na quando nzambe, tu estás longe de ntango Deus, oza mosika na quando ndako na estás nzambe, longe da casa do Senhor, eza facile mpo na ye atia é loboko fácil likolo na dele yo. colocar a mão sobre você. yango ekozala partage na yo Não te na será kombo só na a ye. partir do nome de Jesus. Na Nombre chapitre 35 Números 35, verset 25 à 28. versículo 25 a 28. Nombre 35 Números 35, 25 à 28. 25 a soki 28. obandi na likolo Se você começar de cima, okomona place wapi nzambe akutani na moïse verá onde o Senhor se encontrou com Moisés. ayebisi eyebisa bana ya Disse, israele diga ao filho de Israel, wana bozokatisa jourdain você atravessando o Jordão mpo na kokende na Canaan. para ir a Canaã. Esengi na bino boétablir É necessário baville vocês de estabelecerem refuge. cidades de refúgio. Bien aimé, à cette époque-là, Naquela época, moto nyonso oyo akokaki koboma toda pessoa que conseguia matar esengelaki ye mpe azala era puni. necessário também ser punido. Moto nyonso akokaki Toda koboma pessoa que matava esengelaki ye ete moyini. era também Ye pe a exécuté ye. também executasse Me ele. yoka oyo nzambe alobi Mas na ouça o que o Moïse. Senhor disse a Moisés.
alobi yebisa peuple ya Israël. Diga au peuple d'Israël. Soki ezali na moto. Si t'es alguém Oyo par megade. qui por engano Abomi moto. ele matou alguém Pour que monguna aya kotia para maboko que o likolo na inimigo não ete. coloque suas mãos sobre ele. Esengeli abomba É makati ya ville de necessário refuge. ele ser guardado na cidade de refúgio. Pona nini? Por quê? Na kati ya ville de refuge. Na cidade de refúgio Moyen monguna asimba não há como ezate. inimigo tocar. Mais soko moni na verset Se 26. você vê no verso Il y a 26, nombre 35. número 35, Kuna samba zolo baboye. aí o Senhor diz: Kasi soki le meurtrier porém, se de alguma forma o abimi na homicida ville de refuge sair dos yemoko termos da cidade de refúgio por et ele que mesmo, akutani na vengeur de e sang. ele se encontre com o vingador do sangue, Soki vengeur de sang abomi ye. se o achar fora das tendas, Wane kozala considéré le kola meurtre te. isso não será considerado como culpado do Pourquoi? sangue. Por quê? Parce que le meurtrier Porque o homicida est censé être é sensato a na ser kati ya ville de refuge. ou está dentro da cidade Bien de aimé, les refúgio. villes de refuge na biso Bem ezali amado, olha, a église. cidade de refúgio é a igreja. Église ezali esika oyo toza A kobombama igreja é onde a gente é pour que guardado monguna azala na loboko na para que o likolo na inimigo biso não te. coloque a sua mão sobre nós. Ntango tozali na kati ya église Quando estamos na igreja, ezali lokola mpese é como uma barata oyo azali na kati ya molangi. que está dentro de uma Peu garrafa. importe le nombre ya basoso Pouco importa o número das bakokoka galinhas. kolia ye te. Não considera. Nazosambela mpona moto Eu moko na oro pokwa para lelo. alguém nessa noite. Wana yo kozala awa na kati ya Você église está no canto da igreja. bandoki ya famille nyonso O basangana bruxo da família se bakosimba yo reunindo te na kombo na não te Yesu. tocarão em nome de Makomi ya Jesus. nzambe elobi A palavra que diz 1000 tombent à que tes 1000 côtés cairão à tua direita et 10 000 à ta 10 droite. 000 à tua esquerda. Mais yonde osana kati na Não, Sion. você estando em Tu ne Sião, seras pas athée au nom de não serás Jésus. atingido em Ça nome de sera ton Jesus. partage na kombo na Será Yesu. só a partir do nome de Jesus. L'église, A igreja c'est notre ville de refuge. é a nossa cidade de refúgio. Yango na bien aimé. Por isso, bem À amado, chaque fois que okomi na a makanisi ya cada kobima vez que libanda ya você tem église, o pensamento de sair da igreja, dis-toi que c'est la stratégie du diable. diga-te que a estratégia do Oyo diabo aza na posa aéloigner na que ville tem ya a refuge vontade na de te yo afastar da sua cidade de refúgio afin que le vengeur de sang para que o vingador do ayeba sangue koexécuter yo. te execute. Tobosana te. Não esqueçamos, Makomi ya nzambe lobi a palavra diz ete monguna que o inimigo azali lokola lion. ele é semelhante ao leão. Aza korode lokola Ele lion rugissant. rodeia como leão, Azoluka nani akodevorer. buscando a quem devorar. Mais moto akodevorer Mas a pessoa a ezali será moto devorada akobima na ville de é aquele refuge. que vai sair da cidade de Moto oyo refúgio. abimi na couverture ya A pessoa que nzambe sai da cobertura de Deus akomi proie devant le se diable. torna Yoko biba na vulnerável presença ao nzambe te na inimigo. kombo na Não Yesu. sairás em nome de Jesus. Yo kozala mosika na église te na kombo Não na estarei Yesu. longe da igreja em nome de Praise Jesus. the Lord. Aleluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, est-ce que oyebi que Será que sabes que soki toza na ambassade ya États-Unis na kati ya Angola, se temos a embaixada de USA aqui em Angola, il suffit moto akende ko se réfugier na kati ya basta ambassade ya alguém États-Unis. se refugiar dentro da embaixada. Même s'il a un problème avec la police Mesmo angolaise, se tem problema com a polícia angolana, la police angolaise n'a pas le a droit polícia angolana não tem direito ya kokota na ambassade ya de entrar États-Unis na embaixada dos Estados pour que Unidos akende ko poursuivre moto para wana. perseguir o refugiado. Pourquoi? Por quê? Parce que l'ambassade des États-Unis, Porque a embaixada americana bien que ça situé na territoire se tem angolais, que estar num território mais estrangeiro, ils ont appartenir na mas État pertence américain. ao Estado americano. Ils ont dépendre na souveraineté à Não, États-Unis. depende da soberania dos Estados De Unidos. la même manière, Do mesmo jeito, policier angolais o policial angolano akoki kokota na ambassade des ele não États-Unis pode te. entrar na embaixada De la americana. même manière, Do mesmo jeito, monguna o inimigo akoki kokota na église jamais te pode entrar pour na que igreja asala mondimi mabe. para fazer mal ao Laisse-moi vous crente. dire ceci, bien Deixa-me aimé. vous dizer, L'église du Christ, a igreja de c'est Cristo l'ambassade du é ciel a et sur embaixada terre. dos céus cá na terra. Amém. Église ya nzambe A igreja do Senhor ezali ambassade ya é a lola na embaixada mabele. dos céus aqui na terra. Tozali na mabele. Nós estamos na Kasi terra, tozali ya mabele mas não te. pertencemos Nous à terra. dépendons du ciel. Nós dependemos do céu. Yango wana aussi longtemps que je suis dans Por l'église. isso, enquanto que eu estiver na Même igreja, soki diabulu mesmo se o inimigo, na bademo nyonso com basangani todos os demônios se wana nga reunirem, nazali na kati ya eu ambassade ya lola. estando dentro da embaixada Le diable celestial, n'a pas le droit ya o kokota na diabo não ambassade tem ya lola. direito de entrar. Nasambeli mpo na moto Eu oro moko. para alguém. Wana yo kozala maintenu na église ya Você nzambe. estando na casa do Mabe Senhor, moko te kokomela yo na nenhum kombo na mal Yesu. chegará até você. Soki ondimi yango na yo kamen Se na você yo. crê, diga amém. Nini lisusu esengeli na yeba. O que eu devo saber? Vie spirituelle na A biso nossa vida espiritual ezali préservée é na communion preservada na fraternelle. comunhão fraternal. Notre vie A spirituelle nossa vida espiritual est é préservée preservada
par la communion através da fraternelle. comunhão fraternal. Tango tozo na église, Quando a gente vem à igreja, tango tozo sanga na quando a boye. gente se reúne desse jeito, Vie spirituelle na biso eza préservée. a nossa vida espiritual é preservada. Pourquoi? Por quê? Parce que na ndako ya Nzambe, Porque na casa do Senhor il y a la présence de Dieu. existe a presença de Deus. Na ndako ya Na Nzambe, casa do Senhor, Nzambe nde moto azali wana. Deus é que está Et presente. tango Nzambe azali E wana, quando Deus está lá, azopesa biso force. Ele nos dá força Oyo eza kobatela la vie spirituelle na e biso. protege a nossa vida espiritual. Aussi longtemps oza na kati ya ndako ya Nzambe, Enquanto que estiveres na casa do moyen Senhor, vie spirituelle na yo bouger não bouger há eza como a te. sua vida espiritual ser abalada. Parce que dans l'église de Por Dieu, quê? Porque na igreja do nous Senhor, recevons la force nós nécessaire. recebemos a força Oyo necessária eza ko permettre biso to que maintenir nos vie permite de spirituelle. manter a vida espiritual ativa. Raison pour laquelle Razão pela qual, okomona moto soki abimi mosiki ya église beleza aqui quando se afasta da igreja, akomi vulnérable na ele se torna lisumu. vulnerável ao pecado. Pourquoi? Por quê? Parce que présence ya Nzambe eza Porque a lisusu te. presença de Deus já Parce que não presença está de com Nzambe ela. eza lisusu Não te. está com ela. Donc ndako ya Nzambe, Então a casa do to Senhor, mpe ntango tolobeli sur communion quando fraternelle, falamos acerca da comunhão ezo fraternal, préserver vie spirituelle na biso. preserva a nossa vida espiritual. ezopesa biso makasi ya kozala Nos mosika na dá força lisumu. de estar longe do pecado. Parce que ndenge oye na église Porque como vieste à igreja, oyoki maloba Nzambe, você ouviu a palavra ezopesa yo e makasi te dá força ya kozonga na lisumu de te. não voltar no Bien pecado. aimé, sala expérience. Bem, mano, faço essa Ntango experiência. tolekisaki temps ya covid, Quando passamos tempo de confinamento, baton ebele na ndako, vários tempos em casa, tozoya na église te. não vindo à igreja, Tala vie spirituelle ya bandimi e a vida ebele espiritual de vários crentes elembaki. reduziu. Pourquoi? Por quê? Manque ya koya na ndako ya Nzambe. Porque a falta de chegar à casa do Yango Senhor. wana tika koloba bien Por aimé, isso deixa de dizer, nga nakolanda nanga baculte na ndako, oh, vou seguir os cultos em casa, nakolanda baculte na vou internet. acompanhar em direto. Bien aimé, na kati ya ndako ya Bem Nzambe, amado, na casa do Senhor, il y a une force. há uma força, Oyo amém. ezosala ete vie spirituelle na biso E ezala faz com que a nossa préservée. vida espiritual seja Vie spirituelle na preservada. ye koningana te na A kombo sua na vida Yesu espiritual não Kristo. será abalada. Nalobi vie spirituelle Eu na disse, a koningana sua te na vida kombo na espiritual não Yesu. será abalada. Hébreux 3:13. Hebreus 3:13. Hébreux 3:13. Hebreus 3:13. Exhortez-vous les uns les autres Antes exortai-vos uns aos outros, chaque jour, todos os dias, aussi longtemps qu'on peut dire. durante o tempo que se chama hoje. Pona nini? Por quê? Afin qu'aucun de vous Para que nenhum de vós ne s'endurcisse se endureça par la séduction du pelo péché. engano do pecado. Alors, Bible s'exhorter bino na Diz, bino. exortai-vos uns aos outros. Pona nini il faut s'exhorter? Por que devem se exortar? Pour que moko na bino te Para que nenhum de vós akoma motema ya makasi possa se endurecer o to coração pe azala séduit na ou lisumu. ser seduzido pelo pecado. Lorsque nous venons dans la maison de Quando a Dieu, gente vem à casa do Senhor, ndenge touti koloba yango, como viemos dizer, présence ya Nzambe kati na a biso presença de Deus em nós ezopesa biso makasi nos dá força ya kozala mosika na de lisumu, estar longe do pecado. ya kozala mosika na De lisumu. estar longe do pecado. Yango wana na psaume Por 84 isso em Salmos na 84, verset na yango 8, versículo 8, makomi ya Nzambe na biso elobi, a palavra do Senhor diz, leur force augmente a sua força aumentava pendant la marche durante a caminhada. et ils se présentent devant Ele Dieu se apresentava diante do Senhor. à Sion. Assim, ó. Sion ezali image ya ndako na Senhor é a Nzambe. imagem da casa do Senhor. Ntango tozwa na ndako na Nzambe, Quando a gente vem à casa do makasi Senhor, na biso ezo se a renouveler. nossa força é renovada. Ntango tozwa na ndako na Quando a Nzambe, gente vem à casa do Nzambe Senhor, azopesa biso lisusu makasi Deus nos dá novamente a força pour que tozala séduite na para que lisumu. não sejamos seduzidos pelo pecado. Ndenge tolobi, Como dissemos, yango wana é por isso, eloko moko te nenhuma coisa etindika mosika na ndako na que Nzambe. afaste da casa do Senhor. Bien aimé, des fois ça fait mal. Bem, mas às vezes dói. Ya komona ndeko akimi église. E ver o irmão fugiu da Soko igreja. luki ye. Soko luki Se ndeko você wana. buscar, Akoyebisa ke nazomona na te ele na vai église. dizer, eu não está aparecendo. Mpo na département mutu abetisa O inga libaku. departamento me fez tropeçar. Parce que na église, Porque na igreja, mama diakonese moko atalaki nga na uma miso mãe mabe. diaconesa me deu olhada. Bien aimé, tika na yebiso Então, likambo deixa-me moko. te dizer, Jamais na mokili nunca no mundo okomona cuisinier ya présidence verás o cozinheiro do presidente aloba ete nakosala lisusu te na dizer que présidence não vou trabalhar mais na po ete presidência. sentinelle ya Porque o président sentinela do presidente akatelaki nga liloba. me falou mal. Jamais Nunca. cuisinier ya O président cozinheiro do presidente, akokima palais te ele não fugirá do palácio. parce que sentinelle Porque o sentinela alobelaki elingala me mabe. falou mal. Pourquoi? Por quê? Parce que bango nyonso bazali basali. Porque eles dois são servos. Ye Amém. aza cuisinier, Ele é cozinheiro, mosusu azali o outro sentinelle. é segurança. Biso nyonso tozosala na Nós ndako ya todos mokonzi. servimos na casa do Soki chefe. alobeli nga mabe, Se ele me falar c'est mal, son problème à é o lui. seu problema. Aussi longtemps que naza na bonne Enquanto que relation eu tenho boa na relação mokonzi oyo afutaka com ngai, aquele que me nakotika galardou, mosala te.
não deixarei a nazoyebisa obra. ndeko moko na Estou pokwa a dizer lelo ao irmão nesta ata tarde, batuki yo na département mesmo se te falar ata no na eglise moto departamento, alobeli yo mabe mesmo se te falar no tika na yebiso igreja, likambo moko deixa-me te dizer na algo. ngai Eu na yo e tu na pasteur e o pastor na biso nyonso e todos toza nós basali na kati ya ndako ya somos nzambe servos na casa do aussi Senhor. longtemps que notre Dieu est avec Enquanto nous que nosso Deus é na conosco, kotika ndako na ye não te deixarei a parce que sua moto moko casa, alobeli nga mabe porque alguém me yango falou wana mal. nasambeli mpo na Por yo isso bien aimé eu oro para ti. grâce wana Essa ya graça kotikala na ndako ya de nzambe permanecer na ezala casa do partage na yo Senhor. na kombo na yesu Recebe em nome de Jesus. yo kotika ndako ya nzambe Não te largarás a casa do Senhor. praise the lord Aleluia. alleluya Amen. nini lisusu esengeli toyeba O que devemos saber? ntango toza na ndako ya nzambe Quando estamos na casa do Senhor, tozokende de gloire en gloire nós vamos de glória em glória, et de force en e force de força em força, par la révélation pela revelação. ntango tozwa na ndako ya nzambe Quando a gente vem à casa do Senhor, tozozwa révélation ya maloba ya a nzambe gente recebe a revelação da palavra. e révélation wana Essa revelação yango nde ezosala ete é o que faz tokende de gloire en com gloire que a gente vai de glória em na glória. Jérémie chapitre 3 Jeremias 3, na verset nango 15 à 16 versículo 15 a 16. soko otali na verset 15 Se você ver no verso 15, nzambe azoloba Deus diz: alobi je vous donnerai des bergers E vos darei selon mon pastores cœur segundo meu coração. nakopesa bino babateli Vos mpate darei pastores selon motema na segundo ngai meu coração. bango bakosala O nini que eles farão? bakolesa bino Vos apacentarão. ils vous paîtront Eles vos apacentarão avec intelligence com inteligência et avec sagesse e com a ciência. na ndako ya nzambe Na casa do Senhor, toyaka kozwa révélation a gente vem em busca da na revelação nzela maloba ya nzambe através da oyo palavra ezobima na monoko basali na que ye sai da boca do seu servo. tozozwa révélation ya maloba na ye Recebemos a revelação da sua oyo palavra ezopesa biso lumière que nos dá a luz. et c'est cette lumière E essa luz yango nde moto ezopesa biso que nos dá oyo toza nango o bosenga que nós precisamos. n'est-ce pas que psaume 119 verset 130 Não é que Salmo 119 e 130. Bible elobi la révélation de A ta revelação parole da sua palavra me m'éclaire ilumina. révélation ya liloba na yo A revelação da sua palavra epesaka ngai me mpole dá luz. mpo na nini Por quê? yango ezopesa É o mayele que dá o na entendimento bato bazali simple para aqueles que são simples. raison pour laquelle il faut venir à l'église Por isso bien-aimé devemos vir à igreja. raison pour laquelle il ne faut pas abandonner nos Por isso não assemblées devemos abandonar nossa révélation congregação. liloba nzambe A revelação da okozwa palavra yango na Facebook te não receberás nas redes sociais. okozwa yango na TikTok Não te receberás no TikTok. mais okozwa yango na Mas Sion receberás em Sião, oyo ezali que é ndako ya nzambe a casa do Senhor. epesamela yo na kombo E na que yesu seja dada em nome de Jesus. ntango ozwi révélation Quando wana recebe essa revelação, nini ekokomela o yo que chegará até ti. 2 Corinthiens chapitre 3 2 de Coríntios 3, na verset nango 18 verso 18. nous tous Todos nós, qui les visages com o découverts rosto descoberto, contemplons comme dans un contemplamos miroir como se fosse no espelho la gloire du Seigneur a glória do Senhor. nous sommes transformés en Somos la même transformados image da mesma imagem. de gloire De en glória gloire em glória. ça veut dire quoi Quer dizer o quê? ntango oye na ndako ya nzambe Quando você vem na casa do Senhor, oyoki maloba ya nzambe você ouve a palavra, epesi yo révélation deu a revelação, epesi yo lumière deu a luz. lumière oyo okozwa Essa luz que você na recebe badomaine nyonso ya vie na em yo toda a área da sua vida yango nde moto ekosala é a luz que fará obanda okende de com gloire que você en vai gloire de glória em glória. nzambe alobi na biso Deus disse a nós, année 2024 ano 2024, ezali année ya é o ano fortune de fortuna. mais ndenge nini tokozwa fortune Mas wana como é que receberemos ela? ntango tozwa na ndako na Quando a nzambe gente vem à casa do Senhor, tozwi révélation kouti epa recebemos a maloba ya revelação nzambe vindo da ya palavra ndenge nini tokozwa fortune de wana como teremos a fortuna. c'est alors que la fortune Então que a fortuna ekokoma partage na biso será nossa porção. na compréhension ya maloba yo ozwa na pokwa Entendimento que lelo você receberá nessa tarde. nasambeli nzambe ya papa Eu na olho ngai a Deus do meu Pai, ete fortune que a 2024 fortuna 2024 ezala réalité na vie na yo na kombo na seja yesu realidade kristo na sua vida. praise the lord Aleluia. alléluia Amen. mais sekeli toyeba ete Devemos saber que on ne peut pas aimer Dieu não podemos amar Deus sans aimer sa maison e não amar a sua casa. tokoki kolinga nzambe te Não podemos amar Deus soki tolingi ndako na ye se te não amamos a sua casa. 1 Samuel chapitre 13 verset 1 de Samuel 14 13 e 14. 1 Samuel 13 14 1 de Samuel 13 e 14. okozwa pe psaume 84 Salmos 84, verset 2 à 12 versículo 1 a 12. et puis oza na psaume 122 E Salmos 126, verset 1 à 6 do primeiro ao sexto versículo. nalobi 1 Samuel 13 1 de Samuel 14 13 e 14. psaume 84 Salmos 2 à 84, 12 1 a 12. pe psaume E Salmos 122 1 à 122, 6 de primeiro ao sexto versículo. bible ezotalisa biso Diz a Bíblia
ndeko oyo na kombo ya David, Esse irmão nomeado Davi. l'homme selon le cœur de O Dieu, homem segundo o coração do Senhor. alingaki ndako ya Nzambe Amou makasi, a casa do Senhor. alingaki ndako ya Nzambe. Amou a casa do Senhor. Soko tali na Psaume 84 Em wana Salmos 84, na verset na yango 11, versículo 11. azoloba mieux vaut mokolo moko na parvi na yo Mais vale dia nos seus atrios que 1000 jours ailleurs. do que 1000 dias fora. Et na Psaume 122 E em Salmos na 122, verset 1er, no versículo 1, David azoloba, Davi diz: je suis dans la joie Alegrei-me lorsqu'on me dit quando me dizem allons à la vamos maison na casa de l'Éternel. do Senhor. Ndako ya Nzambe ezalaki esengo mpo na A casa David. do Senhor era uma alegria para Davi. Ndako ya Nzambe ezalaki A esengo casa do mpo na Senhor era David. uma alegria para Davi. Bien aimé, pose-toi la question Bem aujourd'hui. amado, questiona-te hoje. Attitude nini osalaka na Qual yango é a atitude que você ntango tem oyaka na ndako ya Nzambe? quando você vem na casa do Est-ce Senhor? olingaka ndako ya Nzambe Será que você ama a sua casa? ou bien oyaka ndako ya Nzambe par Ou coutume? você só vem por costume? Chaque mercredi tozalaka na Na culte na quarta-feira não, 16h30. temos escuta às 16h30. soki nake te pasteur aomonaki na ye te. pastor vai ver que não fui. Est-ce que tu aimes la maison de Dieu? Será que amas a casa do Senhor? Est-ce que oza na motema ya Será que David tens o coração de Davi? na oyo etali ndako ya Que Nzambe? diz respeito à sua casa. Praise the Lord. Alléluia. Tu ne peux pas prétendre dire que tu aimes Não Dieu podes dizer que amas Deus. si tu n'aimes pas sa Se maison. não amas a sua casa. Si tu n'aimes pas sa Se maison. não amas a sua casa. Bible etalisi biso lisolo ya mwana Diz mobali a na kombo ya Bíblia, Néhémie. esse homem com o nome Neemias. Na mboka mosika esika azalaki, Numa terra longínqua na qual ele estava. ntango amoni bandeko bauti na Quando mboka na viu bango, os seus irmãos que vieram da sua terra natal. question liboso atunaki, A primeira questão foi: alobi ndenge nini bandeko na ngai disse, kuna, como os meus irmãos ndenge ali, nini Jérusalem, como é que está ndenge Jerusalém? nini église ya chapelle de Como é que vainqueur a igreja palanka. Capela de Vencedores Palanca? Néhémie azalaki na susi mpo na Neemias ndako ya tinha Nzambe. preocupação pela casa do Ntango Senhor. bayebisi eke ndako ya Nzambe Quando ebeba, disseram que a casa do Senhor estragou, bamur ya ndako ya Nzambe esala os barui. muros fizeram ruínas. Bible elobi, A Bíblia diz: Néhémie ayokaki pasi na motema. Neemias se Neemias entristeceu no seu okaki pasi na coração. motema. Se entristeceu. Pourquoi? Por quê? Il avait l'amour pour la maison Porque de ele tinha Dieu. amor pela casa do Senhor. Et quelle est la conséquence? E qual é a Na consequência? mboka mosika esika Néhémie Numa azalaki, terra longínqua na qual ele se ye encontrava, akomaki gouverneur. ele se tornou Pona governador. nini? Por quê? Bolingo na ye mpo na ndako ya Pelo seu Nzambe. amor que ele tinha pela casa do Nazosambela Senhor. mpo na moto moko. Estou orando por alguém. Wana yo kolinga ndako ya Nzambe. Você amando a casa de Deus. Nzambe amema yo na badimension Que eleve Deus na te kombo leve na em Yesu. dimensões elevadas. Linga ndako ya Nzambe bien aimé. Ama a casa do Senhor. Ntango oyaka ndako ya Nzambe, Quando você vem na casa de est-ce que Deus, tu te préoccupes? será que se preocupa? Est-ce que tu te poses des Será questions? que te questionas? Praise the Lord. Aleluia. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas prétendre dire que tu aimes Dieu Não pode dizer que amas Deus si tu n'aimes pas se não amas sa maison. a sua casa. Praise the living God. Aleluia. Alléluia. Amen. Nini su tesengeli toyeba. O que devemos saber? Oyo ezorendre O que torna communion fraternelle. a comunhão fraternal To pe lisanga ya basantu. ou a comunhão dos santos. Oyo ezorendre yango unique. Que o torna única. Ezali présence ya É a Nzambe. presença de Deus, À la fois comme Dieu le Père, como Deus o Pai, le Fils os Filhos et le e Deus o Saint-Esprit. Espírito. Jean chapitre 1er, João 1, verset 1 à 5. versículo 1 a 5. Et on reçoit verset 9. E pegarás também o verso 9. Et puis on kotanga lisusu na Hébreu, Podes ler em Hebreus, chapitre 12, capítulo 12, verset 22 à 24. versículo 22 a Jean 24. 1er, João 1, verset na yango ya yambo. versículo 1. Au commencement était la parole. Início da palavra. La parole était avec A palavra Dieu. estava com Deus Et la parole était e a Dieu. palavra era Deus. Na verset 2. Verso 2. Yoka oma komi ensemble Olha lobi. só o que diz a palavra. Que nyonso E tudo, na ebandeli. No início. Lilobe ezalaki elongo na a ensemble. palavra estava com ele. Verset 3. Verso 3. Ete makambo nyonso oyo esalamaki Todas na as nzela ya coisas que foram liloba. feitas através da palavra. Mpe eloko moko te esalamaki E sans cette nada sem parole. ela se fez. Verset na yango 4. Verso 4. Bible elobi na biso Diz a ete Bíblia. É que kaka liloba wana essa mesma palavra oyo ezalaki na ebandeli estava no início. yango nde ezalaki bomoi. Nela estava a vida. Mpe la vie était la lumière des hommes. E esta era a luz dos homens. Bien aimé, ntango ozoya na ndako ya Mas nzambe quando tu vem à casa de ozoya Deus, kokutana na nzambe ye você moko vem se encontrar com Deus Ele mesmo. na kati ya trinité na ye. Dentro da sua trindade. Dieu le Père, le Fils et le Deus Saint-Esprit. Pai, Filho e Espírito Santo. Liloba ya nzambe ezomema A lumière. palavra do Senhor traz a luz. Et lumière wana yango ezomema E essa changement de luz vie. traz a mudança. Lumière ya maloba nzambe A luz da palavra yango nde ezomema badon é o que spirituel. traz os dons espirituais. Lumière ya maloba nzambe A luz da yango nde palavra moto ezomema bagrâce. é o que traz graça. tika ete ezala partage ya moto moko Será na kombo na partilha de yesu alguém em nome de nalobi Jesus. kozala partage na yo na Será kombo só na a yesu partir do nome de kristo. Jesus. Praise the Lord. Aleluia. esengeli ngai na yo toyeba ete Eu e tu devemos saber. eza na bamerveille oyo ezali na kati ya E há sion. maravilhas que se encontram em Sião.
ezana ba merveille o ezali na kati ya ndako Há ya Nzambe. maravilhas que se encontram na casa do Senhor. Moto mosusu akopose question. Outra pessoa pode questionar. Bino bolinga kokende église mingi mpona Vocês nini? amam em tanto a igreja. Eloko nini yango spécial ezaka na O que église? há de especial na igreja? Bien aimé yoka réponse. Bem amado, essa é a Il resposta. y a des merveilles Há maravilhas dans la maison de Dieu. na casa de Deus. Quelles sont ces merveilles? E quais são essas maravilhas? Rapidement. Rapidamente. Première merveille, Primeira maravilha, illumination divine. a iluminação divina. Illumination divine. Iluminação divina. Na ndako ya Nzambe, Na casa do Senhor, toyaka pour que tozwa lumière. a gente vem para receber a luz Koute pa na Nzambe. vinda do Senhor. Illumination A divine. iluminação divina. Psaume 73, verset Salmos nango 73, 17. versículo 17. Psaume 73, 17. Salmos 73, verso 17. Soki obandi na verset 16. Se começar no verso 16, Yoka o salmiste azoloba. o salmista diz: Alobi, quand j'ai réfléchi là-dessus quando pensava em compreender isto, pour m'éclairer, para me iluminar, la difficulté fiquei sobre modo fut grande à mes yeux. perturbado. Et dans verset 17, Le verset 17, esika wapi tovandi. Onde a gente está Alobi, sentado, jusqu'à ce que j'eusse até pénétré que dans le entrei no sanctuaire de santuário Dieu. de Deus. Alobi, kino ngai nakotaki na ndako ya Nzambe. Até que eu entrei na casa do Senhor. Pe nazwaki garde au sort Então entendi, mpo na méchant. Mais avant cela, mas antes disso, obscurité ezalaki. a escuridão Bien aimé, havia. église, A igreja eza esika tozoya pour que tozala é o illuminé. lugar na qual a gente vem para sermos iluminados. Nzambe alobi 2024 eza Deus mbola disse ya fortune. 2024 ano de fortuna. Mais comment est-ce que fortune wana Mas como é koya? que a fortuna virá? Tu as besoin de la lumière. Você precisa da luz. Et na ndako ya E Nzambe, na casa do Senhor, ntango tozoyoka maloba Nzambe, quando ouvimos a palavra, tozozwa lumière a suffisante gente recebe a luz na suficiente bafere na biso, no nosso na negócio, misala na biso, nos nossos na afazeres, mabala na biso, no nosso casamento. tozozwa lumière na ndako A ya gente Nzambe. recebe a luz na casa do Senhor. Yango wana moto aza na ndako ya Por isso a Nzambe pessoa que é plantada na casa do Senhor akoki kokontinue kovivre na molili te. jamais pode viver nas trevas. Eza impossible, É impossível, à moins que tu ne fasses pas de la maison de ao Dieu menos que não faça da casa do Senhor priorité na yo. a sua Mais prioridade. soki ofandisami na kati Se ya você Sion, é assentado em Sião, vie na yo koki kozala na a molili sua te. vida nunca estará nas Parce que trevas. l'église ezali place ya Porque a lumière. igreja é o lugar de luz. Bana nzambe oyo baza na kati ya église Os filhos que estão na casa do Senhor bazali illuminé. são iluminados. Lumière epesamela yo na Que a kombo na luz te Yesu. seja dado. Deuxième merveille, Segunda maravilha, la délivrance. a libertação. Na ndako ya Nzambe Na casa do Senhor, toza na délivrance. a gente tem a libertação. Abdias 17. Obadias 17. Abdias 17. Obadias 17. Makomi ya Nzambe elobi na A biso. palavra do Senhor diz: Le salut sera sur la montagne de Sion. haverá salvação no monte de Sião. Le salut. O Soko livramento. moni mo o Se salut. você vê essa palavra Ezali livramento, synonyme ya délivrance. é sinônimo de Ezali libertação. synonyme ya É libération. sinônimo de libertação. Alobi na ndako ya Diz Nzambe na casa do Senhor, toza na délivrance. a gente tem livramento. Ndako ya Nzambe ezali A esika casa do Senhor é o local moto aye na ba oppression ya que a diable pessoa vem com as opressões pe satânicas azwa délivrance na e ndako ya recebe o Nzambe. seu livramento na casa do Senhor. Ezali impossible É impossível que ozala na kati ya ndako ya que você Nzambe esteja na casa do et que tu Senhor continues avec ta e malédiction. continuas com tua maldição. Impossible. É impossível. Pourquoi? Por quê? Parce que dans la maison de Porque Dieu, na casa do Senhor il y a le salut. há salvação. Dans la maison de Dieu, Na casa de Deus il y a le salut. há a libertação. Dans la maison de Dieu, Na casa de Deus il y a la délivrance. há libertação. Nini lisusu tokoki kozwa na ndako ya O que Nzambe. mais a gente encontra na casa do Dans Senhor? la maison de Dieu, Na casa de Deus nous possédons nos biens. possuímos os nossos bens. Tozozwa possession ya babien na biso. A gente toma possessão dos nossos bens. Psaume 132, 13 à 16. Salmos 132, 13 a 16. Psaume 132, 13 à 16. Salmos 132, 13 a 16. P. Psaume 65, E verset 5. Salmos 65, verso 5. Heureux celui Feliz que tu choisis aquele que et que tu escolhe, admets en ta présence que aceita na sua presença, pour qu'il habite dans tes para parvis. que habita nos seus atrios. Yoka dernière partie à Psaume Hoje, essa 65, última 5. parte de Salmos Elle dit, 65, 5. nous nous rassasierons du bonheur. Nos fartaremos de bem. Tango vani na ndako ya Nzambe, Quando você plantou na casa do moko ya Senhor, biloko oyo esengeli ozwa uma das coisas que tu deves receber como ezali benefício bapossession na yo. é as suas possessões. Yango wana nazosambela mpo na Por moto isso moko. eu oro para alguém. Soki eza na eloko oyo Satana ayibaki Se tem ezalaki ya algo que o yo, diabo roubou e que te wana yo pertencia, ozali na ndako ya Nzambe, você estando na casa do Senhor, bapossession na yo epesamela yo na que a kombo na tua Yesu. possessão te seja dada. Tu ne peux pas être dans la maison de Dieu Não pode estar na casa do et que Senhor Satana abotola libala e na o yo. diabo receber o seu casamento. Impossible. É Tu impossível. ne peux pas être dans la maison de Não Dieu. pode estar na casa do Satana Senhor a confisqué e musala na yo. Satanás confiscar o seu Baoyo trabalho. bazalaka na ndako ya Nzambe Aqueles que estão na casa do Senhor, bazwaka bapossession ya eles babie na bango. tomam a possessão dos seus bens. ekozala partage na yo na kombo na Será sua Yesu. partilha em nome de Nalobi Jesus. ekozala partage na kombo Será na sua Yesu. partilha.
Église ezali centre ya distribution ya ba bénédiction ya Nzambe. Sião é o centro de distribuição das bênçãos de Deus. Sion est le centre de distribution des Sião é o bénédictions lugar de de Dieu. distribuição das bênçãos de Deus. Moko ya biloko tosengeli tozwa na kati ya ndako ya église. Uma das coisas na qual devemos receber na igreja Ezali mapamboli. são as bênçãos. Ezali mapamboli. São as bênçãos. Ba bénédiction. As bênçãos. Eza partage na biso na kati ya ndako ya E a nossa Nzambe. partida na casa do Senhor. Yango wana komona ndeko akotatola. Por isso, verás, irmão, vai testemunhar. Ke nayaki mobola. Ah, não, vi pobre. Mais ntango nakoti na église. Mas quando entrei na igreja, Nzambe apamboli Deus ngai. me abençoou. Pourquoi? Por quê? Parce qu'il est dans la maison de Dieu. Porque ele está na casa de Deus. Il est dans la maison de Dieu. Está na casa de Deus. Na ndako ya Nzambe. Na casa do Senhor. Ezali esika bato bazwaka ba É o bénédiction. local na qual a pessoa recebe a bênção. Ezali esika oyo tozopambwama. Na qual a gente é abençoado. Wana yo mpona kozala na ndako ya Nzambe. Você escolhendo assim estando na casa do Mapamboli Senhor. ya Nzambe elanda yo A na kombo bênção na do Yesu Senhor te Kristo. persiga em nome de Jesus. Rapidement avant tosilisa, Rapidamente, deixa eu terminar. tozwa exemple mibale Dois exemplos ya bandeko de irmãos oyo bazalaki na bolingo que tinham amor mpo na ndako ya Nzambe pela casa do to mpe Senhor mpo na communion ou pela fraternelle comunhão fraternal. mpe oyo Nzambe asalaki na bomoi na E o que, bango. que Deus fez na sua vida? Exemple ya liboso ezali ya roi O David. primeiro exemplo é o rei Davi. Roi David ndenge toti O komona, rei Davi, como vimos, il avait l'amour pour la maison ele de tinha Dieu. amor pela casa do Senhor. tomonaki yango déjà na psaume Vimos 84. aquilo em Salmos 84. alobi mieux vaut un jour dans tes Ele parvis disse, mais vale dia nos seus que atrios 1000 ailleurs. do que 1000 anos fora. alingaki ndako ya Nzambe. Ele amava a casa do Senhor. Et na psaume 122, E Salmos na 122, verset 1er, versículo 1. alobi je suis dans la joie Diz, alegrei-me quand on me dit quando me dizem, allons à la maison de l'Éternel. vamos à casa do Senhor. David azalaki na bolingo mpo na ndako ya Davi tem Nzambe. amor pela casa do Senhor. etala moto aza na bolingo mpo na ndako ya E olha a Nzambe. pessoa que tem amor pela casa do tala Senhor. moto alingaki communion E a pessoa que fraternelle. amou comunhão fraternal. Nzambe alongolaki ye na zamba Deus lhe tirou do mato. mpe avandisaki ye na trône. Ele fez sentar no trono. Pourquoi? Por quê? bolingo na ye mpo na ndako ya O seu Nzambe. amor pela casa do Senhor. nazosambela Nzambe. Eu estou a Deus. wana yo olingi ndako ya Você Nzambe, amando a casa do Senhor. bisika oyo ozwami na se, Onde você está Nzambe embaixo. alongola yo Que Deus te tire avandisa yo na trône na yo E na te kombo na faça Yesu. sentar no seu trono. yo kovanda na trône na yo na kombo na Sentará no Yesu. seu trono em nome de Jesus. wana yo olingi ndako ya Nzambe, Você amando a casa de trône Deus. na yo kopesamela yo na O kombo na seu Yesu. trono te será dado. monguna moko te akovanda na kiti Nenhum na yo na inimigo kombo na sentará na Yesu. sua cadeira. Parce que tu aimes la maison de Se você Dieu. ama a casa do Senhor. Pe exemple ya suka E o último exemplo. ezali exemple ya église primitive. O exemplo da igreja primitiva. Église primitive A igreja primitiva ebandaki kovivre na communion vivia fraternelle, numa comunhão fraternal. babandaki kosangana tout moment, Eles se reuniam em cada momento, kokabola liloba Nzambe. compartilhando a palavra. okomona ngo na acte 2 46 Verás à Atos 2, 46 47, a 47. acte 2 46 à Atos 2, 47, 46 a 46. pe na acte 5 E Atos 42, 5, 42. communion A fraternelle. comunhão fraternal. Bible qui est plus loin, A Bíblia foi distante, ya koloba na église primitive, dizendo que a igreja primitiva, kati na bango mobola azalaki te. dentro dela não havia pobre. Il y avait cette communion fraternelle Havia essa comunhão à fraternal tel point que ao ponto soki de, ndeko moko azali na se o pasi irmão que está no sofrimento, oyo azali na bozwi, e, aquele que tem, akoteka bozwi na ye venderá os seus pe pertences aye kokabola yango elongo na bandeko e vai nyonso. compartilhar com o resto dos irmãos. Ils étaient dans la joie Eles estavam na alegria, parce qu'ils vivaient dans la communion porque viviam fraternelle. na comunhão fraternal. Et nini nzambe asalaki mpo E na o que o Senhor bango fez para eles? na acte 2 46 à Atos 47, 2, 46 a 47. wana bango babandeki kokumisa nzambe Eles ensemble. verificaram o Senhor juntos. nzambe abandeki komultiplier bango, Deus multiplicava nzambe abandeki eles. komultiplier O bango. Senhor os tika multiplicava. ete nzambe amultiplie yo na Deixa que kombo na Deus te Yesu. multiplique em nome de bafe Jesus. wana yo osalaka Esse tika ete negócio nzambe que você faz, amultiplie yango deixa na que Deus te kombo na multiplique Yesu. em nome de Jesus. wana yo kozala na motema mpo na ndako ya Você nzambe, tem no coração pela casa de Deus. mosala na yo ezala multiplie na Que o kombo na seu Yesu. trabalho seja multiplicado. nazosukisa koloba boye, Vou terminar dizendo. nayebi te na rythme nini Não sei em que ritmo motema na yo ebetaka mpo na o seu ndako ya coração nzambe. bate pela casa do Senhor. nayebi te nini okanisaka mpo na ndako ya Não sei o nzambe. que você pensa pela casa do Senhor. Est-ce que oza na bolingo mpo na ndako ya Será que nzambe? tens amor pela casa de Est-ce que Deus? ozalaka na esengo ntango oyaka na Será que église, estás ali quando vens à ou igreja? bien oyaka na église parce que eza Ou habitude na você só biso? vem porque é o nosso hábito? Est-ce que ozalaka na bolingo wana komona Será que église ya tens nzambe ekende aquele amor liboso? de ver a igreja avançar? tika ete toyeba ete Vamos saber que communion fraternelle a comunhão to mpe fraternal, kosangana na église ou se reunir na igreja, ezali moko ya bacommandement é dos mandamentos oyo ezomema perse na ntango oyo ya que leva suka. avanço nos últimos tempos. ndenge tomonaki mpo na bacommandement Como mosusu, vimos para os outros mutu mandamentos, oyo alingi ndako ya nzambe a pessoa que ama a casa de Deus, vi ya perse kozala partage na ye a na vida nkombo da na avance yesu. será só a partir do na yango wana nome de Jesus. nazosambela mpo na Por moto isso eu oro moko para alguém. wana bolingo na yo ezomata mpo na ndako ya Assim o seu nzambe, amor aumentando pela wana casa de Deus. motema na yo ezofandisama likolo ya O ndako seu ya coração nzambe. se assentando na casa de Fortune Deus.
année 2024 A fortuna deste ano. epesa melayo na kombo na Que Yesu seja dada em Kristo nome de Jesus. bomengo oyo miso nano emona A te herança que os olhos não viram, oyo matoi nano eyoka os te ouvidos não ouviram, oyo emata nano na motema ya que moto nem te subiu no coração de wana ninguém. motema na yo ezali mpo na ndako O ya seu Nzambe coração estando na casa do ete Senhor. Nzambe apesa yo yango na kombo Que na Deus te Yesu dê em nome de na Jesus. 2024 oyo Nesse ano, wana yo komatisa bolingo mpo na você ndako ya Nzambe fazendo subir a mão pela yo casa de okozanga Deus, eloko moko te na kombo não na Yesu faltarás nada. soki ondimi yango nayoka amen na Se yo você makasi crê que eu ouço o seu que amém, Dieu bénisse sa Deus parole abençoe a sua betela palavra. Nzambe maboko Aclama para acclame Deus. pour la parole du Seigneur Aclama pela palavra. praise the Lord Aleluia. Alléluia. Tomola mongonge sike zwami yo. Levanta a sua voz. Commence à apprécier le Seigneur. Apprécie au Na ndenge Senhor. oki maloba Nzambe. Et comme ouviste ta Pesa palavra. Nzambe merci. Rende grâce Soki à Nzambe Deus. alobeli yo. Si Deus te Pesa falou, Nzambe wana merci. Rende graça a Deus. Pesa nga grâce ko ute pa Nzambe. A graça vinda do Yebisa Senhor. Nzambe apesa yo grâce. Que o Senhor te dê graça. Ozala na motema pona ndako na Para ye. teres coração para a sua Ozala na casa. motema pona ndako ya Para Nzambe. teres coração para a sua Linga casa. ndako ya Nzambe. Ah, uma casa do Ndenge Senhor. olingaka Nzambe. Do mesmo jeito que Nani ama a azosenga Deus. grâce. Quem está pedindo a Nani graça. azosenga grâce. Quem está pedindo a graça. Au nom Em précieux nome de Jésus, de Jesus, nous avons ainsi prié. Nós oramos. Praise the Lord. Aleluia. Nalingi kosunga ndeko moko Eu quero ajudar um irmão. oyo alingi apesa bomoi na ye mpa na Quer nkolo entregar sua vida ao Senhor. yango nde ezali pa ya liboso ya Esse é o kosala primeiro passo a marcar. pour que okota na monde oyo ya Para entrar perse nesse mundo avanço. okoki kolinga ndako ya Nzambe te Jamais podes amar a casa de soki Deus yesu aza na bomoi na yo se te Deus não está na sua vida. eza É impossible impossível. yango eza ndeko moko na esika oyo Por isso há um irmão aqui no meio de nós. otambwisaka bomoi na yo na lolenge na Você yo conduz a sua vida do seu me jeito. lelo oyoki maloba Nzambe Mas hoje eu vi esta olingi palavra. oloba ete yesu akota na Quer motema dizer na que ngai Jesus entra no meu coração. po ete apesa ngai bolingo ya Para ndako que me ya dê o Nzambe amor para a sua casa. soki moto aboye azali Se tem alguém opepi assim, kaka loboko esika vaza ezwami yo na sua mão. tosungana na libondeli Vamos orar por eske ti. moto aboye azali Tem alguém oyo assim, alingi apesa motema na ye mpa na quer yesu entregar o seu coração a pour que Jesus, nkolo yesu asunga ye para que Jesus o pour que ajude, alinga ndako ya nzambe para amar a casa do ozali Senhor. mpe na esika oyo Também está nesse lugar, ntango mosusu opesa deja bomoi epa na nkolo talvez já entregaste a vida a Deus, me bacirconstance ya vie mas a circunstância da vida esala ete ozonga nsima fez com que retrocedas. makambo oyo obwakaka As coisas que você havia Okomi jogado kozongela fora, yango. voltaste a kolinga praticar. ndako ya nzambe esila O amor pela casa de talaka Deus ndenge acabou. okoma ya eglise Vê como você vê a ndenge igreja. tomoni yo lelo Como te mercredi vimos hoje quarta-feira. tomona osu na mois d'avril Talvez te veremos no próximo kolinga ndako ya mês. nzambe esila O amor pela casa de Deus olingo acabou. oyebisa yesu zongisa Quero dizer motema ao na Senhor, ngai faça voltar o meu coração. nalinga ndako na Que yo eu ame a sua soki ozali casa. atombola loboko Se na estás yo aqui, levanta a sua tosambela mão. ensemble Vamos orar juntos. tosambela ensemble Vamos orar ndeko juntos. telema s'il vous Que plaît Deus te abençoe. yaka rapidement église Venha tozobeta rapidamente, maboko igreja, vamos betela nzambe aplaudir. maboko wana ndeko Vamos aza koya aplaudir, lá os irmãos vão vir. yaka ndeko bien aimé Venha. ndeko yaka s'il vous plaît Irmão, venha. nani lisusu Quem mais alingi aloba na yesu quer dizer a naye Jesus, kopesa motema na ngai eu vim entregar o meu Tango coração, isangai. conduz-me, po ete nalinga ndako na yo para que eu ame a sua nani casa. lisusu aza koya Quem mais está a vir? assemblée ezobeta maboko mpona Assemblée koencourage va bango applaudir para les betela encourager. nzambe maboko praise the lord Alléluia. alleluya Amen. bandeko baza liboso s'il vous plaît Os irmãos que estão em frente, totali awa s'il vous plaît vamos olhar aqui. tomboli loboko na biso ya mobali Vamos levantar a mão direita. e okobandela libondeli Levanta a oyo mão direita, vai orar na assim. mongongo makasi Vais repetir. loba nkolo yesu Diga, Senhor Jesus, na ye epai na yo eu venho a ti, nayoki liloba na yo ouvi a sua palavra. nandimi ete naza mosumu Eu creio que sou um pecador, kasi mokolo ya lelo mas no dia de hoje, nandimi ete yo okufelaki eu ngai creio que morreste por mim. mpe nsima mikolo misato 3 dias depois, yo osekwaki ressuscitaste pour que nazala para que justifie eu seja justificado. napesi bomoi na ngai epai na Eu yo dou a minha vida a ti, koma mokonzi seja o Senhor mpe mobikisi ya e bomoi na o ngai Salvador da minha vida. koma nkombo na ngai Escreva meu nome na livre ya no bomoi livro da vida. misala ya satana E as obras de ezala Satanás mosika ya bomoi na ngai longe da minha na vida. nkombo na yesu Em kristo nome de Jesus. otikali kimia tosambeli Vamos orar por éternel vós. père de gloire Pai de glória. tobondeli mpo na moisson oyo Oramos pela essa que la colheita. grâce qui les a sauvés Que a graça Père, que os salvou et préservé bango os preserve. lona bango na ndako na yo Plante-lhe na sua mpe casa. bazwa bolingo ya kozala na Que kati ya eles ndako na recebam o yo amor de Deus na sua casa. au nom puissant de Em nome de Jésus Jesus, nous avons ainsi assim prié oramos. tolobi amen Dizemos tofungoli amém. miso Abrimos assemblée olhos. tobeteli nzambe maboko Assemblée aplaudimos. bandeko félicitations Parabéns. mpo na décision bozwi Para a s'il decisão vous que plaît bolandi tomaram. ndeko na biso ya mwasi Vão seguir os akosunga irmãos. bino Vai vos pour ajudar. remplir bafiche mpe tokozonga Para mpona preencher os folhetos. sainte seine E vão daí esika para tozwami Sainte église totelemi na présence ya Levantemos nzambe na presença do Senhor. betela nzambe maboko soki Aclama para apamboli yo Deus. Alléluia. Ce que vous mettez la colonne mabe ko basakalaka maboko ya nzambe te. Aplaude forte para Jesus. Soko ya mbilo ba nzambe bete la colonne maboko. Recebeste a palavra de Deus, Thank aplaude you. forte para Jesus.
Tovandi, s'il vous plaît, la Podemos présence sentar d'Amé. na presença de Deus. Louez le Seigneur, la fortune est mon héritage en 2024. Também foi redimido para prosperar em tempos difíceis. Félicitations à yo. Parabéns para si. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Aleluia. Mamikolo Misato, le 3e jour de la semaine nyonso. Terceiro dia de todas as semanas. Ezam kona biso ya koya na station d'essence pour kozwa carburant. É o nosso dia de vir nas bombas para pegar combustível. Carburant wana isunga yo na mikolo etikali ya semaine. E esse combustível vai te ajudar nos dias restantes da semana. E mikolo nyonso bisato biso balongi tosangalaka na kokila pe kobondela. E todo o terceiro dia nós vencedores nos reunimos para orar e jejuar. Eza mokolo moko reconnu par Nzambe ye moko. É o dia que o próprio Deus reconheceu. Na tango nyonso komi kosala likambo ya Nzambe nkolo akoya kovanda esika wana. Toda vez que você faz algo de Deus, Deus se aproxima naquela coisa dele. Ndeko moko azali koluka sika kosambela. O irmão procurava lugar para orar. Ebe otanga komi prayer na église. Quando estava pronto para vir na igreja, Nzambe lakisanga esika moko kosambela. o Senhor me mostra lugar para congregar. Maman na yaki vainqueur depuis longtemps. A sua mãe era vencedora de há muito tempo. Na ndoto na ya lobi bazolakisa ya lobi tikende esika bakilaka mokolo misato. No sonho alguém lhe diz que vai aonde jejua na quarta-feira. Alors il s'est souvenu, il dit ma mère prie na église on a na chapelle donc esika langa wana. E se lembrou disse minha mãe ora naquela igreja, a capela de vencedor aí é Kende meu esika lugar. bazokila mokolo misato. Vai aonde jejua na quarta-feira. Et depuis atia makolo na ye na etonga o. E diz que pisou nessa igreja. Nzambe azosalela ye makambo ebele. Deus lhe faz diversas coisas. Alléluia. Amen. Nayebisa mokolo lelo Nzambe azali awa. Digo, o dia de hoje Deus está aqui. Nazondimela Nzambe kokila ya moto moko ezofuta ye lelo Eu na creio kombo na que Yesu. ajuda alguém vai lhe recompensar hoje em nome de Jesus. Well, toyoki loba na Sim. Nzambe. Ouvimos a palavra de Deus. Tozozwa makambo ebele kouta na liloba en ce qui concerne kosalela Nzambe. Recebemos muita coisa vinda da palavra no que tem a ver o serviço de Deus. Intérêt ya likambo nyonso kopesa yango soko sosoli eloko nini eza na nsima nango. Os benefícios de qualquer coisa vêm quando você entende o que está por detrás daquilo. Liloba na Nzambe ezoloba boye te bokoyeba solo pe solo wana ekosikola A yo. palavra diz: conhecereis a verdade e a mesma vos libertará. So église ezali esika wapi Nzambe azosangana na bato ya ye. A igreja onde Deus se reúne com os seus. Esika mibale misato basangani na kombo na ngai naza na kati na bango. Onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Avoir l'habitude également koyebisa ndeko moko te église eza esika esengeli ozala. Então, de igual modo, quero dizer a alguém: a igreja é o lugar que deves estar. Ba témoignage ebele tozoyoka même lelo encore ces frères là témoignent lobi nazaki na église nazwi ndoto moko pongi moko elinga. Muito testemunho, mesmo hoje, irmão testemunhou que Mwasi moko azokabelanga mbongo. uma mulher me dando dinheiro. Na sutuki elikuwa azaki ndoto. Acordei como fosse um sonho. Mais azwi rencontre wana na église. Mas teve aquele encontro na igreja. Kokenda ye na semaine wana boye te telefone. Saindo naquela semana, o telefone toca. Que non natindeli yo eloko boye. Enviar algo X. Ndeko na ngai yeba eloko oyo. Irmão, saiba disso. Soko ye na église ozongi kaka ndenge oyaki alors tu t'es pas préparé pour Se venir. vieste na igreja e voltaste da mesma forma, então não se preparaste para vir. Nous disons à chaque fois Falamos todas as vezes. Bible elobi koya na ndako ya Nzambe maboko pamba te. Não vem primeira coisa de mão vazia Parce que na na mão de Deus. ndako wana ya Nzambe ezaka esika ya transaction ya Porque a casa de Deus échange. é lugar de troca, de Ntango transação. nazodeposer Quando eu coloco lá, nazozwa en même temps. e recebo no mesmo Oza momento. kodeposer awa Nzambe azolibere grâce po kende kozwa O que lisusu. você deixa aqui, Deus libera graça para receber mais ainda. Deuxièmement bayaka na ndako ya Nzambe motema pamba te. Segundo, não se vê na casa de Deus de coração vazio. Oyo moyengebe nazozela O que o crente espera yango nde akozwa. é o que ele vai Nayebi te receber. ndenge nini oyaki lelo Eu sei como é que vieste hoje, na communion ya com lelo a comunhão de hoje. posa ya motema wana Esse desejo do coração, parce que oye na ndako ya tata porque vieste na casa de Deus. ozongela yango na kombo na Foi Yesu. em nome de Jesus. Nalobi ozongela yango na kombo na Foi Yesu. em nome de Jesus. Na ndako na ye eza na biloko bazwaka Na sua casa tem coisa que se possui. ndenge oyoki possession ezalaka kaka awa. Como viste aqui, a Mon frère, possessão.
biloko mosusu okozwa ngo epai mosusu te. Outra coisa não vai receber no outro lugar. Tiki no tia makolo na yo na kati ya Até que église. você pise na igreja. Esika wana okozwa yango. E ali vai receber coisa. La bonne nouvelle est que A boa nova é. esika oniati lelo Aonde lisusu. pisaste de novo hoje. Possession na yo ozwa ngo no de seso. Você recebe a tua possessão. Eza na ndeko moko bazolanda ye na banzinzi ya mystique uta poto. Então, uma irmã de Europa lhe seguiu com enxame místico. Oh yes. Sim. Bazolandaka ye na banzinzi azalaka banzinzi moko balandaka ye. Havia enxame de mosca que lhe seguia em todo lugar. Me babise kokende esika moko boye na Canaanland. Mas falando, vai num lugar em Canaã. Na Nigeria esika wana mosala Nigeria. nzamba za soko komi wana Aí tem okomona que Deus koka. se vir, vai ver o Elle a sinal. payé son billet des États-Unis jusqu'à Canaanland. Pagou o bilhete dos Estados Unidos para Canaã. Etanga komi ali kokota na porte ya Canaanland. Quando querer entrar nos portões de Canaã, Banzinjine wana batikali libanda. as suas moscas ficaram de fora. Tango aye kokutana mosali ya E quando Nzambe. vai se encontrar com o servo de Deus, Abita likambo etungisaka ngai. vê isso que me preocupa. Abi likambo E nini? qual a coisa? Abi uta poto banu banzinji moko balandaka landaka ngai. Da Europa, um enxame de mosca me seguia Asatuni sempre. esiko wapi bango. Então, onde estão essas Abi moscas? tango nazali kokota Quando awa. eu entrava aqui, Batikalaki libanda. ficaram atrás de portões. Nazoyebisa ndeko moko Vou tonight. falar alguém essa noite. Oyo elandaki yo tango yawa lelo. Acompanhou quando viu esta de hoje. Ndenge etikali libanda. Como fica fora? Etikala libanda libela. Fora para sempre! In the name of Jesus. Jesus! Na esika yo ye otie makolo. Onde você pisaste? Ezali cité à É refuge. cidade de refúgio. Nazondimela Nzambe Mas Michael. crê em Deus, meu Deus. Nzambe oyo avandaka awa. Deus que habita nesse lugar. Nzambe échappé de Deus é vainqueur. capela de vencedor. Alobi te l'heure est arrivée É chegado a pour hora. libérer les nations Libertar as de nações. toute oppression du De toda diable. opressão do diabo. Oyo nyonso babengi Tudo oppression. está chamando de opressão. Soki elandaki yo Te awa. acompanhar aqui. Lelo soit manifeste today. Liberto agora. Amen. Oyo yokanisa basali yango. Deus do Perú. Tikala ya kotelema. Permanece de pé. Mande saka soki prière Matthieu oza kobondela tout de Se suite. subir a oração, comece já a Yes, orar. God bless you in the name of the Comece já a Lord. orar, que o Senhor abençoe Praise você. the Lord. Aleluia. En préparation ya culte à dimanche. Preparação do culto de domingo. Avant tozwa communion, Antes de pegar a comunhão tosala prière. e fazermos a oração. Nayebisa ndeko moko by the grace of God. Quero dizer, irmão, pela graça de Deus. Soki ozokila, Se você estiver a jejuar, biloko mibale fozelaka. duas coisas deves esperar. Ya liboso, Primeiro, revêtement et puissance. revestimento de poder. Loba revêtement et puissance. Comigo, revestimento Nayoki de ete poder. loba revêtement et Eu puissance. vi revestimento de So poder. when you are fasting, Quando você está a jejuar, tango nyonso ozokila bilei, toda vez que você jejua, nzala na yo eza kobotela yo nguya. a tua fome se transforma em poder. Zo, Ah, balakasi se eloko mibale, pela graça de Deus, segundo, oyo oza kosela. o que você Après espera kokila na yo, depois do teu jejum, lumière efungwama. a luz aparece. Esaïe chapitre 58, Isaías 58, les versets 9 à 11. 9 a 11. Et puis, par la grâce de Dieu, Pela graça de Deus, Matthieu chapitre 17, Mateus 17, le verset 21. verso 21. So, par la grâce du Seigneur, Então, pela graça de Deus, lokola toya wa lelo, como viemos aqui hoje, sala otema tozo bondela, permaneça bola la de pé, vamos pomite. orar, não dorme. Avant de jouer à communion Antes de tonight, receber a comunhão essa noite. tu ne peux pas jeûner en vain. Não pode jejuar em vão. Mokola mercredi okoko tionga ngo kaka Você boete. não pode voltar só assim. Nakimaka nake kolia fufu kaka après avoir Vou kokila. correr para ir comer só depois de jejuar. Penasi eloko te. E não receber nada no fim. It cannot be like that. Não pode ser assim. Every Wednesday, Toda palavra diz. mercredi nyonso, Toda quarta-feira. il faut attendre à quelque Vamos chose. esperar alguma coisa. Nzambe abakiselanga eloko Que vamos moko. acrescente algo. Bakilaka na pamba te. Não se jejua em vão. Okoko bipimela bilei na pamba te. Não pode se privar comida em vão. So nous allons briser ces quatre forces. Vamos quebrar essas quatro forças. Baforce minei oyo. Essas quatro forças. Oyo ezali koempêche bato baperce na Para bafere. impedir pessoas de perfurar nos negócios. La Bible déclare dans le livre, il y a Psaume 125. A Bíblia diz no livro de Salmos 125. Oyo eza combat spirituel. Esse combate espiritual. Loba combat spirituel. Comigo, combate espiritual. Prière eza plateforme ya combat Oração é spirituel. uma plataforma de combate espiritual. Sokobunda te akovanda azala kotelema. Não lute sentado, fique de pé. Ava yo lia communion eloko moko fo Antes esalema. de tomar essa dacia, algo tem que acontecer.
By the grace of God. Pela graça de Deus. Psaume 125. Salmos 125. La Bible A déclare, Bíblia declara, à partir du verset 1er, verset 3. verso 1 a 3. Ceux qui se confient en l'Éternel Os que confiam no Senhor sont comme la montagne de Sion. serão como o monte Sião, Elle ne chancelle point. que não se abala, Elle est affermie pour toujours. mas permanece para sempre. Des montagnes entourent Jérusalem. Como é monte rodeia Ainsi Jerusalém, l'Éternel entoure son assim peuple. o Senhor rodeia o seu povo. Ton amen est O qualité. teu amém não se ouviu. Dès maintenant et à jamais. Agora e para sempre. Le verset 3. Verso 3. Car Porque le sceptre de la méchanceté, my a God, vara dos impiedosos, le sceptre de la a méchanceté vara dos impiedosos ne restera pas sur le lot des justes, não vai permanecer sobre o justo, afin que le juste ne tende pas les mains vers l'iniquité. para que o justo não se estenda a mão na iniquidade. Na commerce na yo okokota ba via No chobote. negócio você não vai entrar no caminho escuros, Okosimba kisite. não vai pegar feitiço, Okokota corruption te. não vai entrar numa Mais samba komema yo na perse kadetolo. Avance o nome de Jesus. Lolboko nyonso ezali nguya Satan. Toda mão negra que é poder de Bible dit Satanás. le sceptre de la A Bíblia méchanceté diz o cetro da impiedade ne restera pas sur le lot des justes. não vai permanecer sobre a sorte do So justo. tonight, Então essa noite, force oyo aliboso oyo evandi na bafere na yo. essa primeira força que se assentou Ozo sobre o brise negócio yango sikoyo. vai quebrar agora. Kombo na yango limitation. Seu nome é limitação. Eloko nyonso ezo limite Tudo yo. que está te limitar, Singa nyonso batiela yo. toda corda para limite, Okoki koleka wana não te. pode passar. Na bafere É wana. aquele negócio. Ekatana. Olha acordado. Tombola mongongo putengo katengo kata. Quebra, quebra, quebra. Corta, 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 corta. Force nyonso ya limitation. Toda a força da limitação In your business. no teu negócio, Mapateke tabaraba. que seja cortado. Moto moko azosote tude. Até pular uma corda, Deliele. desamarre Laissez-les aller. e deixa partir. Rapatalaia pra Zuprosi. Limitation nyonso ekweya. Limitação, limitação tem que cair. Palusetele Maboso kote pate kaladasat. sapari akata. Isete kete baragadas. Telia pantelege. Thank you, Lord. Obrigado, Pai. Merci, Seigneur. Obrigado, Pai. Thank you, Lord. Obrigado, Pai. Merci, Père. Obrigado, Pai. Au nom Em de nome, Jésus, em nome de Jesus, nous avons prié. nós oremos. Amen. Ayo yo O qualité. teu amém não se ouviu. Force nyonso ya limitation. Toda a força da limitação, Singa nyonso batiaki yo na bafe. toda a corda no teu negócio, Fo nyonso echangeaka te. todo fundo que não crê, Lelo ekete lokozo vai change. quebrar em nome de Jesus. Deuxième force. Segunda força, Stagnation. estagnação. Stagnation. Estagnação. Osali ba mabu ebele ozaka esika moko. Fizeste muito curso, está no Okende mesmo lugar. totemaka esika moko. Você está parado no mesmo lugar. Force wana stagnation la Bible déclare. Essa força da estagnação, a Bíblia diz: Chemin ya moyenge bene esengeli o emataka. caminho do justo deve crescer. Na Jean chapitre 5. João 5. Moto oyo atikalaka na piscine na Bethesda. Aquele que estava na piscina de Betesda, 37 ans. 37 Kaka anos, esika moko. mesmo lugar. No. Oi! Mwa mesa wana moke wana. Aquela pequena mesa Banda mesa wana ezalaka moke. é pequeno de muito tempo. Emata te. Não sobe, Etikaka bongo. só mesmo assim. No. Today in the name of Jesus. Hoje, em nome de Jesus, Force nyonso ya stagnation. toda a força da estagnação, Oyo balingi tokende. os que não querem que você avance, Ekweya au nom de Jésus. vai em nome de Jesus. Tombola mongongo samba la prochaine. Quebra, quebra, quebra. La rapaca talabaya. I break the force of stagnation. Quebra toda a força da estagnação. La rapata laia. Tu as assez tourné longtemps sur cette montagne. Muito tempo sobre este monte. Patalaia braca I zegelebe. said no for that process. Pala krasu telebe. A combat spiritual in the power. Combate espiritual tem poder. I pray for myself. Patala kasaka lagaba. Pranusha katalabaya. I must go ahead. Platala, avance, 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 avance. Je dois aller de l'avant, my God. Avance, 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 avance. La rapaka talaba. La kasaka labaya. La rakapa la kata. Merci Seigneur. Obrigado, Jesus. Father, thank you. Obrigado, Pai. Blessed be your name. Bendito seja o teu nome.
In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Em nome de Jesus, nós oremos. Amen. Na yo yo kana kola Então, kake. esse homem tipo um raio. Ce genre de démons ne sont que Esse par le tipo de jeûne et demônio só prière. sai com jejum e oração. Matthieu 17, 21. Mateus 17, 21. Troisième force. Terceira força. La force, il y a régression. A força de retrocesso. Motonio sazala sima na yo. Toda pessoa que está à tua trás. Abenda kakwa na sima. Te puxa de Na trás. ba domaine no no sozo kakala Para sima. tu para recuar. Para Ocho recuar. mabela sima. Para recuar. Tikino zo mona tango bandaka na bandaku ya ba Até que papa. você volta como começou a Tu ne peux pas voir là, tu ne fais que rentrer. Não pode avançar, tem que voltar. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. Force à régression news. Toda a força de Dans retrocesso. l'affaire. No negócio. Et croyez. Ficaia. Tombe na mongongo ponte la baito. Rapakata la bayakata. Pala sute. Onyo sazo bendo na Toda sima. aquele que te puxa como uma corda. Onyo sazo bendo na Toda aquele sima. que te puxa como uma corda. Today. Oh. By the power of prayer. Ficaia. Ficaia. La racaparia. Palusa maya. Ekatapa pakata paragadas. That force must be broken. Que Deus o quebre. Palusa capalacata. By the fire. By the fire. Olha o fogo de Deus. Fogo, fogo, fogo. Merci Seigneur. Obrigado, Pai. Thank you Lord. Thank you Jesus. Merci Seigneur. Obrigado, Pai. Au nom de Jésus, nous avons prié. Em nome de Jesus, nós oremos. Amen. Amen. Sur le O teu terrain. amém não é real. S'il te plaît, dans un bon de la Yasuka. Vamos fazer a última oração. Nombre 23, 23. Número 23, 23. Force à Satan Suka. A última força de Satanás. Nous sommes en train de briser ma force. Nous sommes en train de empêcher business. Estamos a quebrar todo número que impede o teu negócio de avançar. Le sceptre du méchant, mais la terre, il colo, il y a l'eau, O cetro dos maus não vai permanecer sobre a sorte so dos te justos. rume la qui le lo quoi ya Se tout. demorou hoje, cai hoje. Quatrième force, la sorcellerie. A quarta força, a feitiçaria. Oh, nous ça sont loca yo, my Para aquele God. que te amaldiçoa. Oh, sont loca musana yo, my Jesus. Amaldiçoa teu negócio. Every power source witchcraft. Todo poder da feitiçaria. Esa la salamboka ni bazo sala pour ma fête. Seja na aldeia, até fazer coisa para teu negócio. Moto so mona na kitala A tala. pessoa te vê no espelho. Écoute-moi s'il te plaît, yoka bien. Escuta, escuta, escuta. Abo escuta. sambela. Antes de orar, escuta. Nombre chapitre 23. Número 23. Praise God. Escuta. Escuta. Glory to God. Amen. Amen. Yoka verset, yoka Escuta esse d'abord. verso, escuta. L'enchantement ne peut rien Encantamento não pode nada. contre Jacob. Contra Jacó. Amen. Yo yoka. O teu homem se ouviu. Ni la sorcellerie, Nem a feitiçaria. ni la divination Nem a adivinhação. contre Israël. Contra Israel. Autant marqué, Tempo il marcado. sera dit à Jacob et à Vai ser Israël dito a Jacó e Israel. et à la chapelle de E a vainqueur. capela do vencedor. Quelle est l'œuvre du Seigneur? Que isso é a obra do Senhor. Kindokinyoso, Toda a feitiçaria. envoûtement, sorcellerie, Toda enfeitiçamento. mon pépé nyoso mon lit, Todo o vento da terra da chave. contre ma fête yo. Contra o teu negócio. Lelo monte jamais Esse quitte. é o fogo da nordeste. Monte le jamais pepe, monte le jamais monte Ora, ora, ora. La rakapata laia. Barusha kapalagada. Ebrasa takabalagada. Pandala bashata. Ebrosoto. Yes, Lord. Anele kete pataka 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 ba. Bete bete perika palapa. Par l'onction de la prière et du jeûne, Usa a oração que está aí nesse lugar. La rapata calabaya batata. sorcellerie in my affairs. Feitiçaria. Lord, is this so today? Que seja terminada hoje. Prakotala bayakata. Rakapala kata. Merci Seigneur. Obrigado, Pai.
In the name of Jesus Em Christ. nome de Jesus Cristo. Tombe na maboko na yo na name of the Levanta Lord. as mãos em nome de Jesus. La Bible déclare, A Bíblia declara: ces genres de démons esse tipo de demônio ne sortent que só sai par le jeûne et prière. pela oração e jejum. Force satanique nyonso. Só na força satânica Onsetie mongura nyonso. que o coisa do Efandela ki bambeko pe bafere na yo. sentou sobre a tua vida e teus negócios. Na nguya ya liloba. Pelo poder da Na palavra, nguya ya prière. pelo poder da Pe oração ya e jeûne. do jejum. Ekwaisami lelo. Hoje, In the name of Jesus em Christ. nome de Jesus. Kindoki nyonso peba. Profetizarei essa Onyo sazo loka yo apeba. amaldiçoa se fizer Onyo sazo bendo na cigarette katela. In the name of Jesus Christ. Jesus Cristo. Bafere na yo loba. Ekele Teu negócio liposo. avança, Makabole produza. tambola na name of Tua coisa Jesus. prospera em nome de Jesus. Yamba sekuri ya yola. Receba o socorro dos céus. Amém. Psaume chapitre 20. Salmo 20, À partir du verset 1er au verset 3. verso 1 a 3. Abina siyo. Vai no Sião, Okozwa secours. vai receber socorro. Bafere nyonso ezozanga secours ya Nzambe. Todo negócio que falta socorro de Deus. Yamba secours ya Nzambe au nom de Receba socorro Jésus. de Deus em nome de Jesus. In the name of Jesus Em nome de Christ. Jesus Cristo. From today, A partir de hoje, histoire mosusu ebana kobetama. uma nós todas começa a se contar. Na ozosala in the name of Jesus Começa a Christ. fazer em nome de Jesus. Pambola Nzambe. Father, we thank you. Começa a agradecer a Deus, Pai, obrigado. Merci Seigneur. Du sanctuaire, il Obrigado, t'envoie Pai. le secours. E do santuário, Deus enviou socorro. Du sanctuaire, E il do t'envoie le santuário, secours. Deus enviou o seu socorro. Merci pour la force et la prière. Obrigado pela força da oração. Merci pour la force ensemble, la Obrigado pela prière. força em conjunto da oração. Merci pour la jeûne et prière église. Obrigado por jejum e oração da igreja. Thank you, Holy Father. Obrigado, Pai Santo. In Jesus' name, Em nome de Jesus, nous avons prié. assim oremos. Ce qu'on dit, mais dans le sambo na yo lobi amen. Você crê na tua oração, diz bom amém. Papa to sangani awa lokola moto moko. Pai, nos reunimos aqui com uma única pessoa. Tolinto buka jeune na lipa pe na Queremos makila na yo. abrir o jejum não com To pão déclarer e table sangue. oyo eza béni. Olhamos essa mesa abençoada. Table oyo eza sanctifiée. Essa mesa é santificada. Tozosala ngo en mémoire de toi. O fazemos em memória de si. Tango tosangani yo nde Yesu Nos reunimos, ozokubisa. tu, Jesus, se aproxima. Na nzela makila na yo ozopesa biso elonga likolo ya baforce Pelo nyonso. teu sangue nos dá vitória sobre todas as forças. Tika perse ekota na bomoi ya moko na moko au nom de Que Jésus. avance entre na vida de cada um em nome de Jesus. Todéclare na kombo na Yesu Declaramos em nome de Jesus. oyo ezali nzoto na yo Esse é o teu corpo. e oyo E isso ezali makila na yo. é o seu sangue. Tozolia yango avec action de grâce O comemos com ação de graças. na kombo na Yesu. Em nome de Jesus. Maladi nyonso ekufa Toda doença que morra. au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Amém. Cristo. Amém. Vanda s'il te plaît. Sente, por favor. Lia na action de grâce mpe na kondima nyonso. Coma com fé e ação de graça. torapele baofrande na biso nyonso mpona Lembramos bilamba ya biloko ya kolia Doações de roupa, alimento. esefungwamaki par la grâce du Já Seigneur. se abriu essas doações. N'hésite pas, tu passes pour déposer ce que Não le Seigneur a mis entre existe, tes mains. passa para deixar, será para sua bênção. Samedi biso banso tokozala na l'est congolaise. Nós vamos estar na Praça dos Congolenses. Yes, à partir de 8h par la grâce de A partir Dieu. das 8 horas pela graça de Deus. Sokozoteka kuna sokoza kuna Se tiela você biso vem de kuna. lá, nos espera lá. Et bandeko nyonso encore une fois 35 minutes 45 minutes au plus tard osala évangéliste na yo ojongi ozwa lipamboli na yo. E todos, depois de fazer a evangelização, voltam no seu lugar para receber a sua Biso bênção. nyonso tozobima po toyebisa bato Yesu na biso asekwa. Nós vamos voltar para dizer às pessoas que nosso Jesus ressuscitou. Mais dimanche tokoya awa biso banso na ba âme na biso Et na domingo culte na biso ya onction. Domingo vamos trazer nossas almas no nosso culto de unção. Yaka na mulangi no ya mafuta ekopambolama. Traz teu fresco de unção, vai ser abençoado. Mpe kozala culte na biso ya percé dans les E affaires. vai ser nosso culto de avanço no negócio. Okoki koya na symbole na yo baaffaire osalaka yaka nango liboso ya Nzambe. Pode vir com um protótipo do teu negócio. Traz Nzambe na presença de apambola Deus. yo. Que Deus te abençoe. Chorale s'il vous plaît. Coro, por favor. Na yebiete okotelema moto asuka na bomo inanga na yebiete akotelema na bomo inanga
biete akote ma moto suka na bomo inonga na ye biete na ye biete na ye biete na ye biete akote ma moto suka na bomo inonga un jour je sais qu'il s'élèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, oh, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, mon Dieu, il s'élèvera dans ma vie, un jour je sais, un jour je sais, mon Jésus, un jour je sais, il s'élèvera dans ma vie, le dernier. Oh, lève-toi, je veux te voir, oh Jésus. Lève-toi, je veux te voir. Lève-toi, je veux te voir, oh dans ma vie. Lève-toi, je veux te voir. Ce soir, Jésus, lève-toi, je veux te voir, oh mon Rabbi. Lève-toi, je veux te voir. Oh, lève-toi, je veux te vivre, oh dans ma vie. Lève-toi, je veux te voir. Oh, tellement, Kota, Makambo, Nanga, c'est le malheureux, c'est le Jésus, c'est le Maya, c'est le s'il te plaît, rends grâce à Dieu. Pambola Nzambe pour la lelo. Ou tatongo tikina tango Nzamba sungi biso. Pambola ye, pambola ye, pambola ye. Bakila kana pamba, quelque chose est entré dans ta vie. Pambola ye pour la depuis Tongo. Nzambe, merci pour la jeune ya lelo. Merci pour la makambo ya sika. God ici, we give you Obrigado, thanks. Pai, pelas novas coisas. Thank you for testimonies. Obrigado, Pai. Thank you, Lord. Obrigado, Pai. In the name of Jesus Christ. Em nome de Jesus Cristo. Okene na kimia na kombo la Yesu. Vai em paz em nome de Jesus. Lala pongi ya bebe na kombo la Yesu. Dorme como um bebê em nome de Jesus. Même na bandoto na yo lelo. O teu sonho hoje. Likambo esalemi o nome de Algo vai Jesus. acontecer em nome de Jesus.
In the name of Em Jesus. nome de Jesus. Oyaki sima ba offrande ba panier Vieste d'offrande depois das ezali. ofertas, tem baleios a Ba passar. ndeko nyonso bayaki na sima na Todo mundo offrande. que veio depois das Que ofertas, Dieu vous bénisse au nom Deus de abençoe em Jésus. nome de Jesus. Otomboli yango bandeko bazana Levante-a, le diacre diaconesse sont là. os diáconos estão aí. Alors tous les jeunes également par la grâce de Dieu ce vendredi ne Todos os manquez pas. jovens nessa sexta não falte. Toza na préparation na biso ya mayanga monene ya Pâques eza koya. Temos nosso preparativo para a Páscoa que Tous les vem. jeunes soyez là s'il Todos vous os jovens plaît. estejam lá, por favor. Bilenge tango eza ya bino. Jovem, esse aqui é o vosso Ce momento. temps-ci c'est le moment là soko ko kanga vision na moment où c'est fini. Podes pegar a visão nesse momento, acabou. Ya ko kanga vision na ba rencontre nyonso pona vie na yo. Vem pegar a visão nesse encontro para a tua vida. Kolanda loyenge te o eza su tango loyenge te. Esse já não é mais tempo de emoção, não segue emoção. We komi tango ya ko kanga vision ko ute pa na Esse é o tempo de Nzambe. pegar a visão que provém de Lolenge na Deus. Joseph atwaki vision pona mema ye liboso. Como José pegou a visão para lhe levar avante. Tu es béni au nom de Jésus. Esse abençoado em nome de Jesus. Tous les jeunes le vendredi à 17h. Jovem, sexta-feira às Par 17 la horas. grâce du Seigneur. Pela graça de Deus. Partageons la grâce biso Partilhamos a banso. bondade. Oui. A bondade e a graça nos acompanharão todos a nossa vida. E habitaremos na casa do Senhor até o fim dos nossos dias. Kende la kimia au nom de Pai, em Jésus-Christ. nome de Jesus. Louez le Seigneur, la fortune et mon partage en 2024. Eu também fui redimido para prosperar em tempos difíceis. Félicitations à toi. Parabéns para Bonne ti. soirée. Bonne soirée. Boa noite, boa noite. Bonne noite.